Oi, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos regar nossas raízes com o estudo do segundo capítulo do livro Esse Cristão Incrível de Tozer. Esse capítulo tem por título O Tempo Não Nos Pode Ajudar. Eu sou Lucimere, membro da Primeira Igreja Batista no Paiol, em Nilópolis, no Rio de Janeiro. O capítulo 2, ele inicia-se tratando do seguinte assunto: o pecado nos fez coisas terríveis e o seu efeito sobre nós é mais mortal ainda porque nascemos nele e mal sabemos o que se passa conosco. Uma coisa que o pecado fez foi confundir os nossos valores para que tenhamos dificuldades em distinguir um amigo do inimigo e em ter certeza sobre o que é bom para nós e o que não é. Nós vamos ler alguns textos bíblicos, Romanos 6, 23, que diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 3, 23 diz assim: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Romanos 3, do 9 ao 18 diz: que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto o judeu quanto os gentios estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer, e não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Suas gargantas são um túmulo aberto, com suas línguas enganam. Veneno de serpente está nos seus lábios. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam seus caminhos, e não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Então nós vemos que nesses versículos, Paulo ele nos esclarece que nós, por causa do pecado, fomos separados da glória de Deus e somos maus por natureza. E o Tozer, então, ele inicia esse capítulo dizendo que o tempo não nos pode ajudar, porque muitas pessoas acham que com o tempo as coisas vão melhorar. E a gente continua aqui o capítulo 2 desse livro, entendendo que não é bem assim. O mais danoso engano que cometemos com referência ao tempo é o de julgar que ele, de algum modo, tem um misterioso poder de aperfeiçoar a natureza humana. A respeito de um jovem estulto, dizendo: o tempo fará mais sábio. Ou vemos um cristão recém-integrado na igreja agindo como tudo menos como cristão e esperamos que algum dia o tempo fará dele um santo. A verdade é que o tempo não tem mais poder que o espaço para santificar um homem. Na verdade, o tempo é apenas uma ficção pela qual explicamos a mudança. É a mudança, não o tempo, que transforma estultos em sábios e pecadores em santos. Ou, mais precisamente, é Cristo que faz a coisa toda por meio das mudanças que ele opera no coração. Vamos ler Lucas 19, versículos 8 a 10. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Então, a mudança, ela se caracteriza pela ação de Jesus na vida do ser humano. E o autor continua: Saulo, o perseguidor, tornou-se Paulo, o servo de Deus. Mas não foi o tempo que fez a mudança. Cristo realizou o milagre.
Devia ser óbvio que o tempo não participa da produção do homem de Deus. O tempo não participa da produção do homem de Deus, mas a transformação que Jesus Cristo propicia é que faz com que realmente o homem de Deus exista. Vamos ler Atos 9, versículos 1 e 2. Enquanto isso, Saulo, ainda respirando ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que caso encontrasse ali homens e mulheres que pertencessem ao caminho, pudessem levá-los presos para Jerusalém. Conhecemos a história de Paulo, que foi um perseguidor da igreja antes da sua conversão. E Atos 9,15 diz assim: mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome para os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Então nós vemos aqui a transformação que Jesus fez na vida de Paulo quando o encontrou a caminho de Damasco, e nessa passagem, Atos 9,15, Jesus fala para que Ananias vá até Paulo orar por ele, e disse que Paulo então se transformou num instrumento escolhido de Jesus para levar o seu nome. Moisés e Jacó perderam os impulsos e violentos pecados da sua mocidade, e na velhice se tornaram santos, gentis e brandos, inclinando-nos a tomar por concebido que o tempo realizou a transformação. Então, na verdade, a transformação de Moisés e Jacó talvez nos faça pensar que foi o tempo, mas não é assim. Porém, Deus, não o tempo, produz santos. A natureza humana não é fixa, pelo que devemos dar graças a Deus dia e noite. Ainda estamos aptos à mudança. Podemos transformar-nos em algo diferente do que somos, pelo poder do Evangelho. O ganancioso pode tornar-se generoso, o egoísta, modesto. O ladrão pode aprender a não roubar mais, o blasfemo a transformar de louvores a Deus. Mas é Cristo que realiza tudo isso. O tempo nada tem a ver com tais efeitos. Vamos ler Gênesis 35, 10 e 11, 10 a 12, que diz assim: vá agora, Gênesis 35, 10 e 11, dizendo: seu nome é Jacó, mas você não será mais chamado Jacó, seu nome será Israel. Assim lhe deu o nome de Israel. E Deus ainda lhe disse: eu sou Deus Todo-Poderoso, seja prolífero e multiplique-se. De você precederão uma nação e uma comunidade de nações, e reis estarão entre os seus descendentes. É a mudança que Deus fez na vida de Jacó, transformando ele num grande servo de Deus. E nós vemos ainda em Êxodo 3, de 10 a 12. Vá, pois, agora, eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou: eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão cultos a Deus neste monte. A transformação na vida de Moisés também não se deu pelo tempo, mas pela ação de Deus na vida dele. E o autor continua: muitos homens perdidos estão adiando o dia da salvação, na vaga esperança de que o tempo está do seu lado, quando na verdade a probabilidade de vir a ser cristão alguma vez diminui dia a dia. E por quê? Porque as mudanças que nele têm lugar estão endurecendo e sua vontade lhe torna cada vez mais difícil de arrepender-se. Mateus 5, versículos 13 ao 16 diz assim: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada,
exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, colocam-na no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Esse texto nos fala que Jesus ele tem nos chamado para sermos luz e sal da terra. E quanto mais nós postergarmos, entregarmos a nossa vida a Jesus, mais difícil nos será permitir que o Espírito Santo faça essa transformação na nossa vida, de nos transformar de pessoas, como nós lemos lá em Romanos, inúteis, em pessoas úteis para o reino de Deus. E quanto mais tempo passa, mais difícil será nós tomarmos essa decisão. E o autor continua: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Isaías 55, versículos 6 e 7. E o autor continua: veja nesse texto as palavras de mudança. Buscai, invocai-o, deixe, converta-se, volte-se. Esses vocábulos todos denotam mudanças específicas que o pecador que se converte precisa fazer em si mesmo. Atos que ele tem de realizar, mas isso não é suficiente. Se compadecerá, é rico em perdoar. Estas são as mudanças que Deus realiza no homem por este. Para ser salvo, o homem precisa mudar e ser mudado. Vamos ler o texto bíblico de Efésios 4, versículos 28 até o 5, versículo 2. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livre-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Nesse texto, Paulo ele nos ensina, a tomarmos atitudes que fazem com que nós venhamos a ter as nossas vidas transformadas. Depende de nós, da nossa postura ética, mas ele frisa muito bem que essas transformações que acontecem na nossa vida dependem de nós querermos, mas também da ação do Espírito Santo em nós. E Paulo ele fala que Cristo nos amou e se entregou por nós. Então, Cristo tomou a primeira atitude para nos transformar em pessoas melhores, em servos de Deus. Segundo aos Coríntios 5,17, diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Então, em Cristo é que nós somos novas criaturas. O tempo não nos pode ajudar.
Somente a transformação que Cristo faz com que aconteça nas nossas vidas é que fazem que nós sejamos pessoas incríveis, cristãos incríveis. E o autor continua: para entrar no reino de Deus, explicou o nosso Senhor, o homem tem que nascer de novo. Isto é, ele precisa passar por uma transformação espiritual. João 3, do 5 ao 7, diz assim: respondeu-lhe Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. Então, o autor bíblico, ele reporta as palavras de Jesus, dizendo que nós nascemos na carne no pecado. É o que lemos em Romanos, que todos pecaram, estão longe da glória de Deus. E Jesus aqui diz, é necessário então nascer de novo. Esse nascer de novo é que promove a transformação na nossa vida, e não o tempo que nós vivemos, é o agir do Espírito Santo em nós. E o autor continua: contudo, a mudança inicial não é a única que o homem redimido experimentará. Toda a sua vida cristã consistirá em uma sucessão de mudanças, movendo-se sempre rumo à perfeição espiritual. Para realizar estas mudanças, o Espírito Santo emprega vários meios, sendo que provavelmente os mais eficientes são os escritos no Novo Testamento. O tempo só nos ajudará se soubermos que ele absolutamente não pode ajudar-nos. É de mudança que precisamos e somente Deus pode mudar-nos para melhor. Vamos ler João 16, do versículo 7 ao 15, que diz assim: mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe desse mundo já está condenado. Tenho ainda muito o que lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará em toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e tornará conhecido a vocês. Tudo o que pertence ao meu Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Então, Jesus aqui, ele nos assegurou que quando ele voltasse para os céus, ele enviaria o Consolador. E esse Consolador, que é o Espírito Santo, é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. A transformação na nossa vida, ela só virá através da ação do Espírito Santo em nós. Está então aí uma questão: como nós poderíamos ser transformados se o Espírito Santo não estiver em nós? Não haverá possibilidade nenhuma. E o Espírito Santo só estará em nós no momento em que nós aceitarmos a Jesus como Salvador. Porque aquele que recebe a Jesus como Salvador, ele é transformado no templo do Espírito Santo. E somente a ação do Espírito Santo na nossa vida é que pode produzir transformação. Então, que nós entendamos que o tempo não nos pode ajudar. A transformação que nós precisamos para alcançarmos a vida eterna, para vivermos com Cristo eternamente, só virá através da ação do Espírito Santo em nós. Então, que nesta hora nós possamos fazer uma oração do Salmo 51, versículos 1 a 10, e pensarmos nessa oração como algo que vai fazer efeito na nossa vida
diariamente através do Espírito Santo em nós, que essa oração do Salmo 51, do versículo 1 ao 10, seja a nossa oração constante. E diz assim o Salmo: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço e reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti, pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a sentença, e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Faze-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagastes exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. O salmista ele tinha noção de que somente Deus poderia lhe transformar a vida de pecador para santo. E eu te convido a ter essa mesma percepção, que somente através do reconhecimento de que você é um pecador, do arrependimento dos seus pecados, da confissão, é que você receberá então a transformação necessária para que você viva eternamente com Deus. Da mesma forma eu me enquadro nesta verdade e que nós possamos juntos fazer esta oração. Cria em mim um puro coração, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Que Deus nos abençoe.